Quando compartilha, multiplica e é legal que às vezes tu entrega alguma coisa e quando vê, vem muito mais do outro lado, né? Acredito muito nisso e aqui todo mundo hoje é uma conversa para profissionais, não é uma conversa para leigos, digamos assim. Então eu vou trazer, acho que a maneira que mais funciona da gente conduzir essa aula é eu trazer uma organização que eu trouxe aqui de como é o meu fluxo de direção e tudo mais. Principalmente eu vou focar na parte de direção, mas aqui a gente está aberto a conversar sobre fotografia, então eu também quero que vocês tragam os pitacos de vocês, as ideias de vocês, ou as dúvidas, ou por que que tu faz isso, ou eu faço diferente, porque eu acho que é legal, a gente é um grupo e mais pessoas, muitas pessoas, na verdade, vão ver depois isso. Então vai ser legal também se beneficiarem da experiência que a gente tem coletiva aqui. E uma das coisas que eu mais me orgulho é o nível da minha rede, são as pessoas que me cercam e é todo mundo fera, assim, dos meus amigos eu indico de olhos fechados quem está próximo de mim, me aproximo também porque admiro essas pessoas, então quero ter perto e também quero aprender com elas e se possível, se cada um conseguir levar um insight diferente, uma coisa para sua comunicação, para o seu trabalho, no fim dessa troca hoje, acho que já vai valer a pena para todo mundo. E eu vou começar já com uma pedrada, assim, que é aquela pergunta clássica que eu gosto sempre de fazer, assim. Será que os clientes querem fotos espontâneas? A gente ouve falar muito nisso, né? Nós fomos acostumados a ouvir falar que a beleza, da beleza das fotos espontâneas, mas eu discordo, eu acredito que os clientes não querem fotos espontâneas, eles querem fotos em que eles estejam bonitos, eles querem fotos em que eles estejam bem, fotos que não pareçam engessadas, né? Eles querem fotos que muitas vezes passem características, seja quando a gente está falando de um ensaio profissional, que passem força, que passem confiança, seja mesmo no caso do nicho da Raquel e do Marcos, que é mais de família, eles querem que passe amor, querem que passe leveza, mas eles não querem aquelas fotos feias, eles não querem as fotos espontâneas que eles ficaram com uma cara bizarra, com uma posição corporal que não os valoriza, eles querem se ver bem. E para que a gente faça que os nossos fotografados se vejam bem, estejam bem nas fotos, é muito mais fácil se nós estivermos no controle do processo, né? A direção sempre foi um problema para mim, eu não sei como foi para vocês ao longo da jornada de vocês, mas muitas vezes a gente começa a fotografia como um hobby, então a gente fotografa pôr do sol, paisagem, fotos roubadas de amigos, de familiares, aquela coisa que no início talvez até não seja muito levada a sério, assim. E quando eu passei pela faculdade e fiz primeiro foto um e foto 2 a gente aprendia a revelar filme preto e branco, né? Aprendia a usar a câmera, a ajustar o ISO, ajustar a exposição. Então eram elementos técnicos, não eram elementos humanos, vamos dizer assim. Aí depois eu tive fotojornalismo e acreditei que provavelmente eu aprenderia aí mais sobre como lidar com o outro. Mas sendo bem sincero, muito do que a gente aprende é como pegar nome, sobrenome, um telefone para contato e profissão daquela pessoa, idade e profissão daquela pessoa, e fotografar pensando em fazer uma imagem ilustrativa para uma matéria. Então, a gente tem um assunto e precisa fazer uma imagem que ilustre aquela matéria. Eu acabei pegando cadeira extra de foto publicitária também na faculdade, e aí era basicamente a mesma coisa do que o fotojornalismo, só que com um briefing de publicidade. Então, é traduzir tais características, mas muito voltado para estilo. Não tinha isso também, né, com uma fotografia que a gente comandava, que a gente controlava o processo. Então, era muito difícil, nunca me ensinaram a dirigir o outro. E aí, de repente, a gente acorda um dia e tem alguém que fez um depósito de R$ 1.000 na tua conta, senta na tua frente e fala: Eu não sou fotogênico, eu não sei fotografar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero sair bem e eu confio em ti para resolver esse pepino. E aí tu fala: Meu amigo, em que momento que eu aprendi a fazer essa bagaça? Bom, se for pensar um pouquinho, até no meu histórico anterior. Muitas vezes, quando eu tinha esse medo de fotografar as pessoas, eu fotografava de longe, eu fotografava de costas, eu fazia uma silhueta, aquela coisa de street photography, assim, uma coisa meio artística, porque é mais fácil tu não ter que lidar com o outro, talvez com o comandar o outro, com a rejeição do outro, ou com mesmo com o outro falar que não aceita que tu fotografes, né? Então, tudo isso
pesa um pouco quando a gente está construindo o nosso olhar fotográfico, e acredito que por muito tempo eu me afastei dessa posição de estar na direção de fato, né? De tomar o protagonismo e assumir que a responsabilidade de as fotos ficarem boas é minha e não do meu fotografado. Que isso é uma fala que eu tenho no início de cada ensaio. Isso é uma coisa que eu trago para todos os meus fotografados, que eu acho que é muito importante se trazer. Uma coisa que hoje, eu olhando para trás, eu percebo mas eu acho que eu não consegui entender isso, e espero que quem está mais no início consiga já pegar esse código, vamos dizer assim, é que existe uma relação de poder na fotografia, tá? A gente não vai entrar na parte de relações de poder de Michel Foucault e tudo mais, teoria pesada, não é o caso. O que que é relação de poder? Eu tenho uma coisa que a outra pessoa quer, e isso me dá poder sobre ela. Por que que todo fotógrafo tem poder? Quem tem câmera tem a voz. Quem tem a câmera é que está no comando. Porque todo mundo quer sair bem nas fotos. Então, assim, não importa quem está na tua frente, se tu falar para aquela pessoa que se ela der um passo para o lado, a luz vai ficar melhor e ela vai ficar mais bonita, ela vai ir. Então, não importa se é a Glória Maria, como foi quando eu a fotografei, que foi uma das fotos que foi mais usadas no falecimento dela, no Brasil inteiro. Foi uma foto que eu fiz, que a assessora me falou que ela tinha menos de 3 minutos, porque ela precisava subir no palco para uma apresentação, e eu falei, eu não preciso de tudo isso. E eu fiz o ensaio dela em menos de 1 minuto. Em 1 minuto eu pedi para ela chegar na beira de uma janela, virar o rosto mais para lá, ajustar o corpo assim, olhar para mim, sorrir, inclinar um pouco a cabeça, fiz os cliques ali, liberei ela e foi uma foto que ficou maravilhosa. Mas por quê? Porque uma pessoa que é conhecida em todo o país, em qualquer canto do país, sabia que se ela cooperasse comigo, a imagem dela ficaria melhor. Então, no momento que a gente entende esse poder que a gente tem enquanto fotógrafo de estar na direção de fato, o jogo muda, porque as pessoas vão te ouvir. E o ensaio, ele na verdade é um carro que está sem rumo e sem motorista. A gente pode escolher sentar nessa posição no volante, tomar o controle dele. A gente pode deixar que alguém menos preparado assuma esse controle, um cliente com sua pressa, com seus desejos malucos, com sabe-se lá o que não, muitas vezes nem é praticável, né? Nem é colocável em prática. Ou a gente pode deixar que ninguém dirija e a gente fica olhando um para o outro, tenta pegar umas coisas espontâneas e fica naquele desespero. Então, eu acredito sempre que é melhor algum motorista do que nenhum, e no início a gente não vai ter muita experiência, mas assim como o processo de direção, é melhor que sejam vocês na direção e que com o tempo a gente vai se sentindo muito mais confortável em fazer isso, né? Jogando agora um pouquinho para histórico, na época do jornalismo, teve uma coisa que potencializou, digamos assim, muito a minha, a minha habilidade interpessoal, né? Que é uma coisa que o Chris estava falando antes, que ele sente que às vezes a gente conseguir se conectar com uma pessoa já faz toda a diferença no ensaio, né? No jornalismo a gente entrava na casa de 3 pessoas diferentes, 3 famílias diferentes, 3 empresários diferentes por dia. Então era uma média ali de 3 pautas por dia. Tu tinhas que traduzir aquelas coisas em palavras, né? Todos os dias do ano. Então, isso acelerou, digamos assim, a minha habilidade de me conectar com as pessoas de uma maneira muito, muito rápida, muito potencializada. Porque uma hora tu estava num local de baixíssima renda, com uma pessoa que não conseguia ter dinheiro para comprar o gás para a casa dela, e no outro momento tu estava fotografando um presidente da República ou um empresário milionário. E tu tinha que saber flutuar nesses universos, te conectar com as pessoas e estabelecer essa relação. Essa relação ela pode vir de algumas maneiras diferentes. Uma delas, na época do jornalismo, eu acreditava muito que vinha pelo crachá. Eu tinha um crachá na época do grupo RBS, né, que abria muitas portas. Então, quando as pessoas enxergavam esse crachá, elas atribuíam um certo valor a ele. E um dos meus grandes medos depois de sair do jornalismo era como que eu ia estabelecer essa confiança sem ter esse crachá, né? Sem ter esse poder. E isso, eu percebo hoje que a própria câmera carrega esse poder de confiança de uma certa maneira, de as pessoas abrirem portas para nós.
Outra coisa é exatamente o rapport, né? O que a gente usa para se conectar com as pessoas. Se a pessoa tem um cachorrinho e tu entra na casa dela e tu já fala que tu tem um cachorrinho também, e tu começa a contar a história, começa a perguntar mais sobre aquilo, naturalmente vocês se conectam. Então, é muito importante que exista uma conversa. Depois eu vou explicar como eu conduzo essa conversa, mas eu acho importante que a gente procure elementos de conexão para estabelecer essa relação e para que a gente se torne uma pessoa mais agradável aos olhos do outro, né? Se eles perceberem que nós somos do mesmo grupo, é muito mais fácil de eles seguirem aquilo que a gente acredita. Isso também vale para quando a gente está pensando em público que a gente vai lidar, né? É muito mais difícil de tu lidar com um público que é muito distante da tua realidade ou que tu não consegue entender como ele funciona. Porque se ele não te enxergar como um deles, tu vai ser talvez um mero prestador de serviço e não incluído e recomendado para outras pessoas. Então é importante ter essa conexão. No jornalismo tem uma coisa muito legal que a gente fazia, que eu aprendi com um editor meu, que era colocar o verbo na foto. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, mas basicamente é a gente pensar em que ação a nossa foto está cumprindo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa foto de uma arquiteta, é legal fazer uma foto de uma arquiteta olhando para a câmera. Mas também é legal fazer uma foto de uma arquiteta organizando o mood board dela, fazendo anotações em um planejamento, digamos assim, né, em uma planta baixa ou em alguma coisa nesse sentido. Então, qual é a ação que a gente consegue incluir? E no jornalismo sempre se pedia que a gente tivesse fotos com ação. Então, é um goleiro, legal tu fazer uma foto do cara com uma mão enorme assim na beira da câmera. Mas talvez seja mais legal ainda tu pegar o cara dando uma ponte para fazer uma defesa no ângulo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de pensar e que eu carrego desde o jornalismo, que é que ação essa profissão me permite incluir. E às vezes são ações estratégicas, às vezes são coisas que são difíceis de materializar. Inclusive, lembrei agora de um caso bem problemático que eu tive, que eu tinha que fazer uma foto de dois DJs que captavam o som ambiente para fazer música deles. E aí o pedido da minha editora na época era faz uma foto do som ambiente. E aí, como diabos tu faz essa desgraça da foto do som ambiente? Aí fui lá eu para um movimento de cidade, trânsito, caos e tentar produzir alguma coisa, né? Mas a gente tentar pensar em como traduzir essas características em ações, né, em verbos, isso é um dos caminhos que a gente tem para fazer a nossa fotografia. Só que cada vez mais é necessário uma fotografia posada, dirigida, controlada, de alto padrão, em que às vezes a pessoa esteja somente olhando para a câmera, né? Principalmente nesse mundo hoje de redes sociais, de produção de conteúdo. Então, esse é o tipo de foto que muitas vezes as pessoas esperam de nós. E a gente fazia um pouco disso dentro do jornalismo também, mas vou te dizer que não era o principal. Só que tinha um grande problema aí. Quando a gente pensa no jornalismo, quem paga o teu salário não é quem tu está fotografando. Então, esse é um dos grandes erros que eu vejo de fotojornalistas, e me incluo em parte da minha carreira, que é não ter uma preocupação que as pessoas que estão sendo fotografadas saiam bem nas fotos. Inclusive, em alguns casos, quando é alguma matéria mais dramática, os jornalistas fazem questão de evidenciar daqui a pouco uma ruga, uma pele mais marcada, mais sofrida, uma coisa que nem sempre vai, digamos assim, valorizar ou fazer aquela pessoa se sentir bem na imagem. Então, é um universo completamente contrário a quando a pessoa que está te pagando é a mesma pessoa que tu estás fotografando. Porque existe ali um acordo tácito, digamos assim, de que ela precisa sair bem. Agora, se sair uma foto de um político que ele ficou mal no jornal, o jornalista não está tão preocupado. Às vezes isso acaba até movimentando mais, né? Então, quando eu pensei em fazer uma transição do jornalismo, né, quando eu estava naquele momento de sair ali, eu decidi pagar por dois workshops de direção de pessoas. Dois dos mais renomados fotógrafos do país, pessoas que, se eu falar os nomes, vocês com certeza vão conhecer. Paguei ali
na época, há muitos anos atrás, deu quase 4.000 entre o workshop dos dois, um deles bem voltado para a direção e outro que, dentre as coisas que ele apresentava, tinha direção de pessoas. Eu pensei, vou aprender com esses caras, né? Porque, afinal, se eu não sei fazer isso, eu não sei fazer essa foto posada, eu quero entender como chegar nesse resultado. Eu paguei, eu assisti tudo e no fim eu percebi que era uma grande bosta. Não era nada demais o que eles apresentavam. O que eles faziam era, sei lá, no casal, um pega a mão do outro e sai correndo, mas às vezes sem muito motivo para aquilo, ou sem que aquilo causasse uma reação e fosse fotografado. E eu comecei a olhar tudo que eles faziam e eu falei, cara, sinceramente, o que a gente faz aqui não perde em nada para esses caras. Só que o que que acontece? Eles sabem que eles estão no comando. Então, eles seguem uma sequência de comandos, digamos assim, que faz com que a pessoa perceba que eles estão sempre na direção do ensaio, que eles sabem o que estão fazendo. Então, eles não transparecem insegurança nenhuma. Olhando do ponto de vista profissional, um outro profissional trabalhando, muitas vezes a gente se pergunta por que que a pessoa fez aquilo. E eu mesmo, nos meus ensaios hoje, nem tudo que eu faço é com um objetivo específico, a não ser de manter o controle do ensaio e de testar algumas coisas e ver como elas funcionam ou não. Mas nem tudo é tão claro assim. Então eu tirei, nesse momento eu tirei, digamos assim, três pontos que eu posso falar que são os principais para essa direção de fotografia. O primeiro é lembrar sempre daquela relação de poder, né, que é quem tem a câmera tem a voz, está no comando. O segundo é a importância dessa habilidade interpessoal, que é a gente estabelecer uma conexão com a pessoa. E o terceiro é a questão da segurança, que é, e segurança nesse sentido, eu não digo que não é não ter medo, não ficar nervoso de dirigir, porque mesmo, mesmo quem é bem experiente, às vezes tu vai pegar uma situação que é complexa. Tu vai pegar algum profissional que é reconhecido nacionalmente e talvez isso possa te causar alguma pressão, ou talvez tu vai pegar uma equipe muito grande em um tempo muito apertado e tu precisas saber lidar com isso de uma maneira que funcione bem. Então a segurança não necessariamente não é ter essa ansiedade, essa preocupação, mas sim não demonstrar, não passar adiante. Porque no momento que tu projeta a tua insegurança pro fotografado, aí já era. Eu tinha, inclusive, um colega de jornalismo que ele fotografava e ele, toda hora ele falava, ah, não tá bom. E aí, ah, não tá legal, não sei o quê. E aí mexia no flash. Era questão técnica, ele não estava conseguindo acertar a mão tecnicamente. Só que era natural que a pessoa que ele estava fotografando fosse murchando ao longo do ensaio. Porque ele ia só falando coisas negativas, ao invés de elogiar, ao invés de falar coisas positivas e fazer com que a pessoa se sentisse bem nesse sentido, né? Então, passar dessa introdução e o que eu já vivi e penso sobre fotografia, eu acho que é importante trazer como eu faço hoje, e aí todo o meu processo. Falando nessa questão da relação de segurança, eu acho que o processo começa, o processo da direção, ele começa já no processo de venda, tá? Já no pré-ensaio, no primeiro contato com o profissional. Então, eu assumo o comando desde o início para ele ver que não vai ficar desamparado. Eu acho importante ter um script de venda, né, uma organização da venda, e eu gosto muito de tomar a frente falando coisas do tipo, vamos fazer assim, eu vou te explicar como funciona o meu trabalho e valores, e se fizer sentido para ti, daí damos os próximos passos. Aí eu te falo quais são os próximos passos. Então, eu já falo que eu que vou dizer como funciona, como é, e fazer perguntas, né? Antes de mais nada, eu gosto sempre de fazer as perguntas para entender quais são de fato os objetivos daquela pessoa, por que que ela procurou um fotógrafo. Eu sempre pergunto por que que a pessoa procurou um fotógrafo naquele momento, porque a gente precisa ter um alinhamento de expectativas. Tem gente que precisa de 3 fotos para LinkedIn e era isso. Tem gente que quer uma produção de imagens para um negócio gigantesco. Tem gente que se separou agora e quer dar uma renovada, não quer que a imagem dela se pareça com como era antes. Tem gente que trocou de emprego. Então, entender esse universo e em que contexto a pessoa vai usar as fotos, que plataformas, é muito importante.
Não sei se vocês já ouviram falar que as pessoas têm mais medo de passar vergonha do que de morrer. Existe uma pesquisa aí, não vou dar nome se é Harvard, se é o que é, porque nem eu não sei, mas existe esse mito, essa história, de que as pessoas têm mais medo de passar vergonha do que de morrer. Eu era o tipo de pessoa que tinha medo de levantar a mão na sala de aula para fazer uma pergunta, porque eu ficava com medo de como iam me julgar se a pergunta não fosse legal. E eu vejo muitos clientes que o maior medo deles é exatamente não passar vergonha, né? Ao fazer a sua comunicação, ao fazer as suas fotos, ao trazer a sua imagem para o mundo. Então, já de início, eu corto isso e puxo a responsabilidade para mim. Então, eu sempre falo, né, que a responsabilidade de as fotos ficarem boas é minha e não tua. Assim como quando a gente procura um advogado para dar entrada num processo, é o advogado que diz como deve ser feito isso. Assim como quando a gente procura um médico, é ele que nos diz como deve ser feito o tratamento. Da mesma maneira, quando um profissional procura um fotógrafo, sou eu que te digo como vai ser feita essa condução. Então, eu deixo isso muito claro, muito tranquilo, puxo essa responsabilidade para mim e faço esse alinhamento de expectativas de entender o que a pessoa precisa para então dar os próximos passos. Eu tenho um formulário também que eu envio para a pessoa e que permite que eu estude isso na véspera. O que que isso vai me facilitar? Vai permitir coisas como eu ter assunto com a pessoa, eu saber coisas para falar para ela, para conseguir certas expressões. Então, eu pergunto coisas como, por exemplo, como ela quer ser vista, o que ela tem de diferente dos concorrentes dela, como ela é vista hoje versus como ela quer ser vista, né? Às vezes tem um padrão que eu enxergo, tem muitas profissionais, principalmente mulheres, que falam assim, ah, eu tenho cara de menininha, e aí as pessoas não me respeitam enquanto profissional. E aí eu quero passar essa imagem de mulherão. Então eu entendendo isso, eu já sei como que vai ser minha direção depois. Eu já sei que eu não posso passar uma coisinha leve, fofa, tranquilinha, queridinha, porque isso vai só reforçar os estereótipos que ela não quer mais carregar. Uma aguinha para me hidratar. Tudo tranquilo por aí? Bora adiante então. Ah, feito esse alinhamento de expectativas, marcamos o dia e tudo mais, e aí eu vou dividir aqui em dois caminhos no meu ensaio. Primeiro, como é o dia do ensaio em estúdio, e segundo, como é o dia do ensaio quando a gente faz em consultório ou em escritório. Eu estou fazendo toda essa passagem por vocês para que vocês entendam como é o meu pensamento também e como que eu conduzo, porque a direção ela começa desde o início, né? Se tu deixar para a última hora para mostrar que tu tá no comando, tu já perdeu de estabelecer uma relação de liderança ali e de conseguir fazer com que o ensaio tenha o desempenho que tu buscas. Então, assim, se é um dia de ensaio em estúdio, primeiro, obviamente, eu chego antes, né? Chego com tempo. Preparo o ambiente para que eu não precise ficar arrumando as coisas quando o cliente já está ali. Então, preparo as luzes, testo tudo, crio um ambiente de conforto, né? Passo um cafezinho, deixo tudo organizado, ajusto o ar-condicionado, coloco uma música. Testo todos os equipamentos. Quando a gente fala em estúdio de locação, o rádio flash pode não estar na frequência certa, né? Ou pode ter alguma luz que não está funcionando, alguma pilha que acabou, alguma coisa nesse sentido. Ajusto tudo isso e aguardo o cliente. Quando o cliente chega, eu recebo e eu estabeleço a energia. O que que isso quer dizer? Eu tive uma cliente que chegou 1h20 atrasada em um ensaio de 2 horas. Se eu deixar que ela traga a energia externa dela, a pressa que ela tá, o quão puta ela tá com o trânsito, com a maquiadora que atrasou, com todos os compromissos que ela tem, o quão apavorada ela tá, o quão com vergonha ela tá. Se eu deixar tudo isso invadir o meu ensaio, acabou. Então, assim, ela chegou 1h20 atrasada. A gente tinha marcado, a gente tinha reserva de 2 horas de estúdio. Calma, tudo certo. Entrou, recebi. Quer um cafezinho? Quer uma água? Sem pressa, sem desespero. Vamos sentar e. Eu sei que a gente perdeu já um tempo, mas não tem problema. A gente compensa depois na hora das fotos. Vamos sentar e trocar uma ideia, 2 minutinhos só? Fazer a energia da pessoa baixar. Não sei se vocês. Eu gostava de assistir aquele César Milani,
que era o encantador de cães. Não sei se vocês já viram isso. Ele, às vezes, tinha um cão que estava fora da energia e ele soltava no meio dos outros, porque a natureza faz com que o instinto deles acalme, né, quem está fora. E é muito louco como nós, seres humanos, também funcionamos assim. Então, nós também conseguimos sintonizar na frequência um do outro e fazer com que o outro se acalme ou que o outro saia, né, do prumo, digamos assim, se é o nosso objetivo. Então, nesse caso, eu sempre faço o cliente sentar e eu dou uma repassada leve em alguns pontos que eu sei que vão deixar ele no estado que eu quero. Então, que legal que tu está fazendo isso, parabéns por dar esse passo na tua comunicação. Ah, só para a gente repassar, então, tu acha que esse é um momento que tu tá numa troca de momento de carreira, tu já é estabelecida, mas agora tu quer dar um passo mais. Me fala um pouquinho sobre essa tua nova fase enquanto mentora também. E aí deixa a pessoa, faz duas perguntas para a pessoa ali, só para, mesmo que tu já saiba as respostas, só para ela entrar no mood do ensaio. Entrou no mood do ensaio, eu funciono assim, né? Pelo menos eu gosto de deixar o cliente tranquilo, beleza. Agora, o que que é a próxima coisa que eu sempre faço? Se eu tenho mais tempo, um pouco, eu gosto de perguntar também, trazer assuntos das respostas que ele teve no formulário para mostrar, né, que eu me importei, que eu, enfim, pesquisei, estudei sobre aquilo, trazer algumas ideias, como eu estou pensando em conduzir um ensaio. E aí eu sempre gosto de pedir para eles me mostrarem o que trouxeram de roupas e acessórios, porque isso mesmo que tenha tido uma conversa prévia pode ter mudado. Então, no caso de ensaios em estúdio, que eu oriento que leve de 2 a 5 opções, é a maneira como eu trabalho hoje, eu gosto de ver o que eles trouxeram e perguntar se entre as roupas tem uma favorita, que daí eu vou dar mais atenção para ela. Então, a princípio é isso. E eu sempre falo, antes da gente começar, assim, quando acabou essa conversa inicial, que às vezes é 5 minutos mesmo, mas é só para baixar aquela energia do cliente quando ele traz tudo de fora, aí eu gosto de falar que vamos falar 3 coisas só. Primeiro, a gente vai ter uma relação transparente. Eu sou uma pessoa completamente sem frescura, eu não estou aqui para te julgar para nada, então a gente vai ter uma comunicação aberta. Se tu não gosta de algo, pode me falar na hora, não tem por que a gente perder tempo com aquilo. Então, assim, não gosto de foto de braço cruzado. Não tem por que a gente fazer isso. Eu já estabeleço que essa relação de abertura vai ter. Por quê? Porque isso me permite também que eu teste sem medo de deixar o outro desconfortável. Então, se eu sei que ele vai me falar que, isso daqui eu acho que não tem muito a ver comigo, eu fico mais livre para criar. Segundo, aproveitando que eu abri esse canal, eu pergunto se tem alguma coisa que eu deva saber antes de te fotografar. Por exemplo, tu tem um lado favorito? Tu não gosta da tua orelha? Tu acha o teu nariz muito grande? Tem alguma coisa que te incomoda e que eu deva cuidar enquanto a gente está fotografando? Abrir esse espaço, logo depois de abrir o espaço de transparência, digamos assim, o canal de transparência, permite com que as pessoas me contem coisas que às vezes elas têm vergonha. Diogo, eu não gosto do meu queixo duplo, eu não gosto de como fica o meu braço, eu não gosto que eu tenha essa manchinha aqui. Eu vou poder trabalhar isso depois com iluminação, na pós-produção, enfim, tem várias maneiras de se trabalhar, na própria direção, né, corporal. Então, tudo isso a gente consegue fazer ajustes. E a terceira coisa, eu gosto sempre de falar que eu vou conduzir todo o processo, mas que a gente tem que ter claro que não tem certo ou errado. O meu cliente não é um modelo, não é alguém que está acostumado a fazer fotos na maior parte das vezes. Então eu sempre gosto de trazer que a gente vai respeitar o teu corpo, né, o corpo do cliente. Como assim respeitar o corpo? Se eu pedir para tu cruzar o braço, é esse por cima ou o outro por cima? Pode fazer, testar, ver como tu te sente mais confortável e aí eu vou olhar e fazer ajustes. Então, eu deixo o cliente tranquilo para que ele possa, se ele tem vontade de cruzar a perna numa posição que ele está, ele fazer aquilo, e eu vou usar aquilo, inclusive, e fazer os meus ajustes depois para a gente conseguir o melhor dos resultados. Falei já um monte de coisa e a gente nem entrou na fotografia em si, né? Mas olha como eu já estabeleci vários canais de comunicação, parâmetros e maneiras de coordenar e de mostrar que eu estou na liderança do processo. Eu não vou ainda para fotografia, por causa que eu vou só passar pelo mesmo processo, o que eu faço quando eu estou no local de trabalho do cliente. No meu local de trabalho, eu tenho que fazer.
com que seja aconchegante para ele estar ali. Agora, no local de trabalho dele, já é a casa dele, já é o ambiente dele. Muitas vezes ele se sente mais seguro e às vezes tem aquela energia, né, problemática, digamos ali. Então a gente precisa também saber trabalhar com isso. No dia desse ensaio, no espaço do cliente, primeiro eu chego sempre antes do combinado, eu levo meu equipamento de iluminação para não depender só da luz dele. Consegue assistir depois sim, Marcos. Pode deixar, tá? Eu vou deixar separado e depois eu aviso vocês. Obrigado por ter aparecido, meu querido. Valeu. Ah, voltando então, no caso do ensaio em consultório, né? Levo o meu equipamento para não depender só do equipamento, da luz do ambiente, que às vezes não é tão boa. Eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu solto meu equipamento, eu peço onde que eu posso soltar meu equipamento, não desmontei nada ainda, e eu peço para que ele me apresente o espaço e me explique como interage com aquele espaço. O que que isso quer dizer? Primeiro, me mostra o ambiente, e aí depois eu falo, ok, agora me mostra como que tu usa esse espaço. O teu cliente chegou, teu paciente chegou. Onde tu recebe ele? É tu que chama? É a tua secretária que chama? Tu vem até a porta? Tu não vem até a porta? Tu para, tu cumprimenta ele em que ponto? Tu usa, sei lá, a maca para fazer algum exame? Que exames ou aparelhos tu usa nesse ambiente? Eu faço com que ele me dê um panorama para que eu tenha uma leitura e já crie um banco de imagens, digamos assim, de o que eu vou fazer a seguir. Porque faz muito mais sentido eu usar a informação que ele tem de como ele usa esse espaço do que eu ficar fazendo foto genérica em todo o ambiente. Então, primeira coisa, eu chego, peço para me mostrar o espaço e peço para me mostrar como ele interage com esse espaço. A partir daí eu vou criando, né, vocabulário para o restante do ensaio. Feito isso, passo aquela parte de pedir para ele me mostrar que roupas ele separou para esse ensaio, né? Que peças ele tem ali. E aí eu pergunto também se existe alguma especificidade de ambiente. Por exemplo, se é o scrub cirúrgico, se é o pijama cirúrgico, é no bloco cirúrgico, não é na recepção, por exemplo. Então, quando tu tá nesse ambiente, tu usa luva? Como é que funciona isso? Tu pensou em usar o jaleco nessa parte, talvez a roupa social mais em outra parte? Eu tento já mais ou menos dividir como a gente vai utilizar as roupas nesse ambiente e se tem alguma especificidade que eu deva respeitar ao longo desse processo. Eu tento entender esse universo, mesmo que eu não siga a risca, tá? Isso não impede que eu faça uma foto de scrub na parede da recepção ou no ambiente do consultório, que não é o ambiente cirúrgico. Então, eu só gosto de ter essa informação para que eu faça o mais fiel possível a como é a representação da realidade. Feito isso, quando eu organizei mentalmente como vai ser o ensaio, daí eu preparo a iluminação a partir dos fundos dos ambientes que eu vou fotografar e tento pensar uma lógica de fluxo, né, para não perder muito tempo. Então, eu vou indo, por exemplo, da recepção para dentro do consultório e aí por diante, para não ficar leva o flash lá para fora, leva lá para dentro, leva lá para fora de novo, volta, vai. Não, então a gente tenta fazer com que se aproveite um ambiente bem e vá avançando. Agora sim, vou trazer um pouquinho da parte da fotografia. Por enquanto, tem alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, ou de falar como vocês trabalham, ou de questionar em relação à maneira como eu trouxe aqui? É importante que é o eu que mando para conseguir o resultado que tu precisa, e não para conseguir o resultado que eu preciso, porque tem muitos fotógrafos que pecam nisso, que fotografam, quer dizer, não sei se pecam, talvez seja a maneira deles de se expressarem artisticamente. Mas eu tenho muito claro que eu trabalho para os meus clientes, eu não trabalho para mim. Eu tenho um fim com isso, que é o retorno financeiro, obviamente, o retorno de reconhecimento, mas eu quero que o meu cliente goste das fotos, faça sentido para ele, porque assim ele vai usar e vai me indicar. Então eu tenho clientes que têm estilos de fotografia que eu entrego que são completamente diferentes. Às vezes clientes de um mesmo nicho, mas os objetivos são diferentes, né? E a gente tem esse cuidado. Então é muito legal isso. E eu vou fazer um adendo, inclusive. Eu era uma pessoa que não me sentia confortável do outro lado da câmera, Vitor. E tu sabes que eu passei a me sentir confortável e a gostar a partir do momento que eu comecei a estudar a direção de pessoas.
porque eu acho que a gente começa a gostar desse jogo, exatamente de ver como que o outro vai dirigir, a gente já sabe como posar, então tu também oferece uma gama de poses e tu conhece o teu corpo e situações para o outro fotógrafo, para que ele use aquilo a teu favor. Então, eu acredito que existe uma mudança, inclusive nisso, que quem entende como dirigir não só entende como dirigir o outro, mas também dirige a si mesmo muito melhor, né? E se sente muito mais confortável do outro lado da câmera. Então, legal, obrigado. Ah, vamos então para a parte da fotografia, né? Como é que é o ato fotográfico em si. Quando eu fotografo, depois que eu fiz todo aquele rolê, conversei, ajustei a energia, né? Já sei o que o cliente quer, sei os objetivos dele, tá tudo redondinho ali para a gente trabalhar. Vou botar mais uma aguinha. Vamos começar então, responsabilidade é minha, tudo mais. Vamos entrar no estúdio, se for no estúdio ou no consultório. Eu, pessoalmente, gosto de começar fotografando sentado, cliente sentado. Por que isso? Porque eu acho que, acho não, a gente se sente mais vulnerável se a gente está aberto, em pé, sem nada para se encostar. E principalmente quando tu tá com uma luz enorme na tua frente e outra luz de recorte atrás e um rebatedor e um não sei o que e um fundo e tal. É muito assustador para quem não tá acostumado nesse ambiente, se perceber ali. Então, primeira coisa, vou pedir para tu sentar aí, tá? É básico, eu coloco outra cadeira frontal para mim, para que eu possa fazer as poses e espelhar. Uma das coisas que eu mais faço ao longo de todo o ensaio é eu estar sentado ou em pé da mesma maneira que o meu cliente e eu fazer as poses, mas para que ele interprete da maneira dele, né? Dentro daquele respeito que a gente tem do corpo do outro, né? Então, assim, quando a gente pensa na cadeira, por exemplo, se a gente for um pouquinho pensando em comunicação agora, eu gosto muito de trabalhar sentando ou bem na ponta da cadeira ou bem atirado para trás. Por que isso? Quando a gente senta na ponta da cadeira, geralmente a gente trabalha músculos diferentes da nossa perna e das nossas costas e a gente senta mais ereto. Eu estou falando com vocês sentado mais na ponta da minha cadeira. Isso faz com que eu esteja numa postura um pouquinho mais ereta. Se eu sentar um pouquinho mais confortável, eu já vou ficar um pouquinho mais largado, mais solto aqui. Então, no momento que eu venho para frente, eu já tenho, primeiro, eu trago uma postura mais ativa. Então, eu gosto de trabalhar isso. E qual é o momento que eu gosto de me jogar para trás? Quando eu trago aquela linguagem de. Hoje, com os arquétipos, o pessoal diria governante, mas eu gosto de chamar de poderoso chefão ou chefe da porra toda. É aquele momento que tu te joga para trás, cruza a perna lá, pensando em. Principalmente, principalmente em modelo masculino, mas também feminino, a gente faz uma pegada assim, de jogar com a perna cruzada para trás, uma postura mais relaxada, às vezes encostado, até observando, julgando, digamos assim. Então. A maneira como a gente ocupa os espaços e os acessórios também muda a mensagem que a gente quer mandar. Mas vamos lá. Eu faço. Eu acho que o Vitor trabalha da mesma maneira que eu, de começar a direção de baixo para cima. Eu começo sempre toda a direção pensando nos pés primeiro, depois pés, pernas, tronco, e aí depois eu trabalho mãos e só no fim eu trabalho no rosto e na expressão. Então, claro, quando a gente está sentado, o que que eu penso? É, começando olhando para os pés. Esse pé vai vir com os tornozelos cruzados lá embaixo? Ou vai vir uma perna cruzada em cima? Ou vai vir só uma perna esticada e a outra mais flexionada? Assim eu começo a, por ajustar os pés, a desenhar o corpo do cliente ou da cliente. Então, ajustados os pés, daí eu tomo cuidados com o tronco, inclinação de tronco. Como que eu vou ajustar isso para ficar mais voltado para mim, para ficar mais relaxado? Aquelas coisas básicas de fotografia e perspectiva. Tudo que está mais perto da lente parece maior, tudo que está mais longe parece menor. Então, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que está sentada e a gente inclinar ela um pouco mais para frente, o tronco, parte de cima fica maior, cintura, quadril, uh, enfim, toda essa região fica menor, fica mais distante da câmera. Então, trabalhar com esses elementos quando a gente está dirigindo também é algo que eu levo em conta. Então vamos lá.
cruzou a perna, cruzou o braço, traz uma mão mais em cima, uma mão no joelho, uma mão na coxa. Eu vou experimentando esses elementos, mas tudo isso é só para montar, digamos assim, o design do corpo, para daí então eu dirigir a expressão. Para mim, o mais importante da direção é a expressão. Não adianta a pessoa estar com uma posição bonita e os olhos dela não terem aquela faísca que faz com que a foto pareça viva, sabe? Que faz com que a foto pareça ter emoção. Tu pode ter fotos, tem fotógrafos que eu acompanho que tem fotos maravilhosas, se a gente for falar de questão corporal, mas as pessoas parecem que estão ali olhando para sei lá, uma folha em branco. E aí não adianta. Quando tu não consegue conectar com o olhar de uma pessoa, morreu. Então, para mim, essa é a parte mais importante. E para dirigir a expressão, é preciso conversar durante todo o processo. É prática, né? Como todo processo, é preciso praticar, praticar. Então, o tom de voz que a gente fala, a altura que a gente fala e o que a gente fala importam muito. E a gente vai falar coisas e fotografar a reação da pessoa. Vou dar um exemplo. Se a gente pedir para a pessoa fazer um carão, talvez ela não saiba fazer. Será que é fazer um carão para vocês? Se me pedissem, eu não sei se eu saberia fazer um carão. Agora, se eu falar assim, vamos fazer uma foto agora que eu quero que tu estejas me julgando. Pode me olhar da cabeça aos pés, bem com cara de nojenta. Olha, pensa a expressão que a pessoa vai fazer. Ela vai te olhar. Sabe? Ela vai trazer a expressão junto, ela vai realmente te olhar. Ou, outra coisa que acontece às vezes quando eu peço esse tipo de coisa, é a pessoa vai se estourar na gargalhada e isso vai render uma foto espontânea daí pro outro lado. Acontece também, tá? É raro, mas acontece muito. Então, eu gosto de criar historinhas do tipo, depois de pedir para a pessoa te julgar, pedir para ela pensar naquela pessoa que ela não gostava na faculdade te olhando agora bem-sucedida. Tipo, tu tá no palco, no pódio, e aí tu olhou e aquela pessoa tá lá embaixo, te admirando. Tu consegue trazer esse tipo de visualização já de como seria a expressão dessa pessoa. Então, das coisas que a gente conversou antes sobre relacionamento, tu sabe que a pessoa tem um cachorrinho, um gatinho. Como é que era quando ele era filhotinho? Consegue lembrar dele? Cara, a expressão da pessoa muda, se ilumina, porque ela lembra daquele bichinho pequenininho, era uma bolinha de pelo. Então, tudo isso tu consegue conduzir através de frases. O que eu gosto de usar? Eu gosto de usar memórias, e aí, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque pode, inclusive, fazer chorar no meio do ensaio. Eu já fiz, eu tenho que cuidar para não fazer alguns clientes meus chorarem, tá? Porque início de ensaio, a pessoa tá maquiada, tudo mais, às vezes eu deixo mais pro fim essa parte mais emotiva. Mas assim, quando tu traz coisas do tipo, pensa naquela paciente que estava passando por um momento muito difícil e que tu sabe que tu foi a responsável por dar o conforto que ela precisava. Eu começo a falar, eu começo a me arrepiar. Por dar o conforto que a família dela precisava, que tu sabe que tu fez a diferença ali na vida dela. Ou então outra coisa que às vezes pesa muito, assim, pensa em alguém, não precisa me falar quem, mas eu quero só que tu concentre no rosto dessa pessoa, em alguém que fez toda a diferença para tu ser quem tu te tornaste, para tu estar aqui hoje. Quem é essa pessoa? Cara, eu começo a falar, eu começo a me arrepiar. O tom de voz e trazer essas memórias, trazer memória afetiva, trazer pessoas, né, que são queridas, isso é muito forte. Isso traz um tipo de expressão muito viva e que a gente não consegue com a fotografia falando, agora fica espontâneo, olha para mim. Não, não é assim que funciona. A gente tem que levar a pessoa para o estado mental. Então, outras coisas que eu gosto, para a pessoa rir, para a pessoa ficar com um olhar feliz, é só pedir para ela pensar num Pix bem gordo caindo na conta. É natural, assim. Tu pede para a pessoa, agora pensa naquele Pix bem gordo que tu não esperava cair. Deu. A pessoa já é outra expressão de alegria. Ah, esse eu quero e tal. Então, e a gente fotografa essas reações. Então, a gente faz a base do corpo, de como a gente quer aquela imagem, e a gente traz a expressão para capturar, então, a reação daquela pessoa a partir do que a gente falou.
Outra coisa que eu gosto de usar são sensações. Então, assim, mesmo que a pessoa esteja relaxada, esteja bem no ensaio, tem um momento que às vezes eu gosto de fazer o seguinte: agora respira fundo, né? Puxa o ar, solta todo o ar, solta os ombros, solta a língua do céu da boca, porque é muito comum a gente estar com a língua presa no céu da boca quando a gente está mais nervoso. Respira de novo, solta, fecha os olhos. Agora pensa lá no som das ondas quebrando na praia. Teu pezinho na areia. Isso daí vai trazendo uma ideia de relaxamento, de alegria, de contentamento. A pessoa traz aquele sorriso Mona Lisa, sabe? Sem mostrar os dentes, assim, ela traz aquele. Cara, eu tô muito feliz onde eu tô. E tu consegue isso só levando, transportando a pessoa para uma praia, fazendo a pessoa respirar e transportando a pessoa para uma praia através da tua conversa. E sempre falando, excelente, excelente, tá muito bem. Eu vou elogiando todo o tempo. Semana retrasada eu fotografei uma cliente que ela falou: Ah, então é esse o segredo? A gente paga para ser elogiado? É mais ou menos por aí, porque a gente vai elogiando, não necessariamente como tu tá lindo ou qualquer coisa assim, mas sim de tá muito bem, tá ótimo, que postura, excelente, sabe? Então, consegue trazer um reforço positivo para a pessoa que no fim ela, a maior parte dos meus ensaios eu nem mostro as fotos para o cliente ao longo do ensaio. O cliente acaba o ensaio, ele não viu nenhuma foto ainda, ele fala, foi maravilhoso, eu adorei as fotos. E ele ainda não viu. Por quê? Primeiro, porque eu estou na direção todo o tempo. Se eu tivesse inseguro, eu tenho certeza que eu ia fazer duas fotos e ele ia pedir para ver uma foto minha, para ver como é que tá ficando, porque ele tá inseguro. Agora, se ele entregou nas minhas mãos, ele não precisa ficar pedindo para ver as minhas fotos. Se ele se sente realmente seguro, eu posso mostrar, se eu achei que eu fiz uma foto muito bonita, que aquilo vai causar um reforço positivo, falar, meu Deus, olha essa foto aqui, olha que maravilhosa. Eu posso usar isso. Mas agora, se o cliente está te pedindo ao longo de todo o ensaio, quer dizer que ele não entrou na energia que a gente quer. Aí tem que cuidar o que está acontecendo. Outra coisa que eu uso, projeção do futuro. E às vezes eu uso isso a partir das respostas do formulário da pessoa. Então, pensa no dia que o teu consultório estiver cheio, né? Que tu tiver que expandir. Tu já está com 4 colaboradoras, locando as outras salas do teu consultório novo, que é um espaço enorme, e que tu construiu uma clínica multidisciplinar para atender, e a pessoa começa a se imaginar naquele ambiente e, e ela vem para aquele personagem. Então, imagina quando tu tiver na 10ª turma do teu curso, que ela nem lançou ainda. Mas imagina quando for lá, os resultados que tu já vai ter colhido. Quando tu for convidado para subir num grande palco para contar a tua história. Então, tudo isso tu consegue estabelecer é, quase que uma narrativa mental que faz com que isso venha para o visual também. Quando eu sinto que já está rolando, né, que a gente já está num fluxo legal ali, é, eu gosto de, às vezes eu crio umas historinhas, dependendo do tipo de ensaio. Então eu falo para ele ou para ela, é, como seria se nessa mesa, dentro de alguns minutos, fosse ter uma reunião importante e tu tivesse revisando os últimos detalhes e te preparando. Me mostra como que tu te prepararia, o que estaria em cima da mesa, o que tu arrumaria, onde tu sentaria, como tu sentaria. E aí eu jogo, digamos, essa pergunta para o cliente e deixo ele fazer aquela historinha. Então, pode ser uma simulação de, me mostra que tu tá recebendo a Dona Maria aqui no teu escritório. E aí a pessoa faz lá um teatrinho, quase como se fosse um takezinho de vídeo, mas eu estou fotografando naquele momento, para também ser uma troca. Não é com todo mundo que eu faço isso depende muito do tipo de ensaio, mas em alguns casos acontece. Tem uma profissional que eu fotografei que ela trabalha com imagem pessoal e também ela faz o serviço de personal shopping, né? Tipo, ela ajuda as pessoas a comprarem as roupas para elas. E aí foi aquilo, assim, com bolsa de roupa, estamos saindo da última loja, tu tá cheio de bolsa, tu ajudou a cliente, foi um dia maravilhoso, as roupas estão lindas, como é que é? E aí, tipo, ela saiu vibrando com aquele monte de roupa e girando e tal, deu uma sequência de imagens linda, assim. E foi uma coisa que eu joguei para ela e veio de volta. E fugiu um pouco do posado mais tradicional, digamos assim, né? Então, também a gente pode fazer essas perguntas de que por exemplo, pega uma terapeuta.
que técnicas tu usa para que os teus pacientes se sintam acolhidos, né? Como é que tu faz com que as pessoas se sintam acolhidas? Uma médica da família, ela falou: eu gosto de pegar na mão das pessoas. Eu gosto de olhar nos olhos. E aí tudo isso, então vamos fazer uma foto simulando isso. Vamos fazer uma foto mais próxima, olhando nos olhos, olhando no fundo da lente. Então tudo isso a gente vai trazendo também. Eu tinha passado já para vocês, né, o exemplo lá do meu colega do jornalismo, mas assim, é um dos maiores erros, nunca digam que não tá ficando legal, mesmo que não esteja, mesmo que a pessoa seja dura, mesmo que vocês ainda não tenham chegado no ponto onde vocês estão, tá? Se o problema é a luz, se o problema é a pessoa, se o problema é... Não importa. Vocês elogiem, mudem, né? Façam as alterações que precisam, vão testando até achar o ponto, mas não joguem a carga negativa para a pessoa, porque isso vai ser o fim do ensaio de vocês. Se tá ruim como tá e vocês começarem a falar mal, só vai piorar, pode ter certeza, tá? Então, essa é uma das coisas. Tem outro erro terrível que eu acho que os fotógrafos fazem, e já muito fiz isso, mas é uma coisa que eu venho trabalhando fortíssimo. Às vezes eu vejo um fotógrafo, quando eu vejo o vídeo de bastidores de outros fotógrafos, aí o cara tá fazendo 600 fotos, ele se movendo, mas a pessoa tá na mesma pose. Então a pessoa tá parada assim, e aí ele vai para perto, e aí ele vai para longe, e aí ele faz horizontal, e aí ele faz a vertical, aí ele dá 2 passos pro lado, aí ele vai para trás, aí ele chega mais perto de novo, aí ele pede para a pessoa virar 1 centímetro, aí ele vai, aí ele volta, e a pessoa já tá com aquela cara assim, e não mudou. E aí tu olha um vídeo de bastidores de 30 segundos, e em 30 segundos ou 60 segundos a pessoa tá exatamente da mesma maneira, e se o fotógrafo tivesse aqueles marcadores de passos, ele teria batido a meta do dia dele, porque ele ficou andando na volta feito uma barata tonta. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Não precisa ser uma coisa de cada foto é uma pose diferente. Mas principalmente se tu trabalha num modelo parecido com o meu, que é de fotos extra, e hoje o que paga as minhas contas mesmo são as fotos extra, não é um ensaio base, porque eu faço muita foto extra. É pensar que, cara, a cada 2, 3 cliques pode ter uma mudança. Não precisa, por mais sutil que seja. Cara, aponta o nariz mais para a direita, traz um pouco mais teu ombro para frente, inclina um pouquinho mais para frente. Vamos trocar um pouco o peso de uma perna para outra, vira um pouquinho para o lado, para o outro. Pode dar até uma dançadinha aqui, dar uma mexidinha, sobe um pouco mais a mão. Agora traz esse olhar mais para o chão, muda a mão de lado, sabe? Vai criando um fluxo de direção e aí sim fazendo as variações. Tu não precisa ter todas as fotos em todos os ângulos e distâncias focais. Não precisa. Isso, na verdade, vai desgastar o cliente no processo de seleção depois. Falar uma coisa que às vezes acontece que alguns fotógrafos usam como prova social, e que eu acho que é um problema também. Que é o fotógrafo pegar e compartilhar um comentário de uma pessoa na frente daquela tela de escolha de fotos, e a pessoa escreveu assim: Meu Deus, e agora, Diogo? O que eu faço? Eu não consigo escolher tantas fotos lindas. E aí o fotógrafo compartilha aquilo. E é uma prova social para ele, de certa forma, porque ele está mostrando que a pessoa achou que tu tem muitas fotos lindas. Mas ele também está mostrando que a pessoa não consegue escolher, que tu não deu esse suporte na hora da escolha. Então, eu me acende uma luz vermelha quando eu vejo esse tipo de mensagem, porque será que não poderia ter sido. Será que o cliente precisava passar por um momento de indecisão? E será que ele vai fazer as melhores escolhas? Mas aí a gente vai falar sobre isso depois. Eu tenho um processo, um método de escolha que é um pouquinho diferente. Vou mais adiante, mas só para trazer uma pulguinha atrás da orelha. De novo, disso que a gente estava falando de andar para frente, para trás, para cima, para baixo, a gente não gasta todas as fichas na cadeira, ou em pé, ou na primeira roupa. Então, a gente vai usando diferentes, se forem várias roupas, a gente vai fazendo isso em diferentes momentos. E uma coisa que eu considero um erro hoje que eu tinha
era fazer tudo com todas as roupas. Então eu fazia todas as fotos com todas as roupas. Todas as roupas tinham fotos, as mesmas fotos na cadeira, as mesmas fotos no banco, as mesmas fotos na mesa, as mesmas fotos em pé. Todas tinham de tudo. E aí na hora da seleção final, ou a pessoa ficava com coisas parecidas, ou, enfim, né, ela acabava derrubando as fotos que eram feitas porque, eu já tenho com essa outra aqui, nessa mesma posição. Então, eu comecei a dividir um pouco melhor. Com essa roupa eu vou fazer cadeira em pé, com essa outra eu vou fazer no outro fundo e banqueta. Com essa outra eu vou fazer mais apoiado na mesa e em pé. Então, começar a jogar um pouquinho mais esses elementos também para que o teu ensaio fique mais dinâmico e que tu não gaste todas as ideias de uma vez só, né? Quando eu vou fazer em pé, uma coisa que eu gosto de trabalhar, um fluxo que eu gosto de pensar, é pensar que eu explico assim para o cliente, que sempre tem aquele medo, né? O que que eu faço com as minhas mãos? Eu gosto de falar assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma sequência de fotos, que as tuas mãos vão começar mais para baixo, na linha da tua cintura, e vão indo para cima, até o teu rosto. Isso facilita também com que eu não perca fotos, né? Com que eu saiba que fotos eu estou fazendo. Então, nós vamos começar, por exemplo, com os braços mais soltos, aí pode colocar uma mão no bolso, as duas mãos no bolso, agora traz uma mão no braço e deixa o outro braço mais caído, traz as mãos mais à frente aqui, isso, vamos trazer o braço cruzado e as mãos vão subindo, vocês conseguem entender? Então, a gente começa com elas para baixo e vai até em cima. Se eu consigo ver que eu fiz todo esse checklist, beleza, ali está resolvido. Eu fiz tudo o que tinha para fazer com as mãos, eu dei várias ideias de poses de mãos para o cliente e consegui resolver bem aquilo ali. Então, o cliente se sente bem dirigido, eu sei que eu fiz tudo o que eu queria, e sabendo que eu estou fazendo esse passo a passo, eu também não fico me preocupando muito com isso e eu posso me concentrar mais de novo na expressão que eu quero da pessoa, em como eu vou conduzir o mental. Então, se a pessoa sabe que a mão está ali numa posição já que está legal, é muito mais fácil de eu ir evoluindo. Uh, Algumas coisinhas, às vezes, que a gente fala na brincadeira ali no momento. Tem algumas pessoas que chamam a fotinho na pontinha das mãos de matar piolho ou descascar amendoim. Aqui é o Contando os Milhões. Então, tem umas brincadeirinhas, umas coisinhas que a gente faz assim também que vão sendo usadas. Eu, pessoalmente, não costumo fotografar muito as pessoas com as mãos acima da linha da cabeça, com os braços para cima. Isso é uma questão minha, porque eu acho que não é muito natural. Se vem naturalmente no ensaio, eu uso, mas não é um tipo de coisa que eu peça esse tipo de expansão, a não ser que tenha um motivo para isso. Faço, mas normalmente não me preocupa assim, em ter fotos tipo, espreguiçando, com os braços muito para cima, muito assim, porque eu acho que é uma posição que não é muito natural e que não é tão profissional muitas das vezes. Se fosse um ensaio feminino, um ensaio mais íntimo, uma coisa assim, aí é outra pegada. Uma coisa que eu acho que funciona demais e que eu estou usando aqui neste momento é um apoio para cotovelos, que pode ser na falta de uma mesa, aqui eu tenho uma mesa, né? Então, chegou um certo momento do ensaio, eu falo, agora a gente vai fazer fotos mais fechadas. E aí eu coloco uma mesa, apoio, aí eu falo, ó, nós vamos trabalhar com uma mão mais baixa e uma elevada, as duas mãos mais altas, uma mão mais dentro da outra, as duas mãos juntas, só a outra mão elevada, e vou fazendo a mão mais no braço, vou fazendo uma série, uma sequência assim, que eu tô com o quadro bem fechado, então cada pequena mudança é uma grande mudança, né, no ponto de vista de comunicação, trazer uma mão mais próxima do rosto, mais no pescoço. A gente vai testando esses elementos e sempre ajustando a expressão a partir do que eu estou querendo conseguir, né? Naquela imagem, querendo passar naquela imagem. Mas às vezes a gente não tem uma mesa. E aí eu gosto de usar, por exemplo, uma cadeira virada. Funciona super bem. Pedir para o cliente virar a cadeira ao contrário, sentar com o encosto da cadeira para frente, e ele consegue apoiar ali no encosto tranquilamente, fazendo um quadro fechado. Dá para fazer um quadro mais aberto, que mostre que é uma cadeira, mas às vezes só fazer um quadro fechado já dá a impressão de que o cliente tem aquele apoio e não mostra o que tu está usando, né? Pode ser um banco mais alto também. E aí eu gosto de usar, falando sobre o uso de elementos, apoiado na mesa, né? Em pé, encostado na mesa, no banco, na cadeira, em pé, encostado na parede, com o ombro na parede.
na beira da janela, sentado no chão, no cubo, né? Quando é no estúdio, tem o cubo também. Sentado na maca, se tem, assim, tipo, né? Sentado ali no espaço, ocupando, usando o corpo do cliente para ocupar o espaço e vendo a expressão, né? A partir disso e vendo como criar aquilo. Então, até deitar, se for o caso, também não é uma coisa que eu costumo usar, mas já fiz fotos de cliente deitado e ficaram bem legais. Inclusive, fiz de uma leitora recentemente, uma escritora recentemente, ficou bem legal. Vou passar um pouquinho para a questão de fotos de ação que a gente tinha falado. Por enquanto, tudo tranquilo. Se quiserem pontuar alguma coisa, manda ficha. Senão eu vou tocando por aqui. No caso de ação, né, eu gosto de pedir para as pessoas explicarem como elas usam as ferramentas do trabalho dela. Então, e se elas querem uma foto posada ou uma foto usando aquilo. Então, tem alguns aparelhos, por exemplo, né, que a pessoa quer fazer uma foto. Uma dentista segurando um scanner é uma coisa, mas ela preparando o scanner de fato para usar num paciente é outra pegada. Isso daí vai na vibe daquele exemplo que eu tinha dado também, da arquiteta preparando os mood boards, né, fazendo anotações num projeto é uma coisa, né, a arquiteta só segurando um projeto é outra coisa. É legal quando a gente traz aquele verbo. Mas aí a gente às vezes pega um empresário da vida, uma coisa que é meio, sei lá, um administrador, que é uma coisa meio genérica, que a gente não sabe muito como fazer isso. E aí eu gosto de pensar naqueles elementos de, tipo, fotografar o som ambiente, sabe? Eu gosto de tentar pensar como traduzir aquilo em um conceito, como, por exemplo, ele olhando pela janela e trazer uma visão de expansão da empresa dele. Então a gente consegue trazer, né, o profissional bem posturado na beira de uma janela, olhando para um ambiente de cidade, digamos assim, e trazer essa ideia de crescimento, por exemplo. Então, eu gosto sempre de nunca perder o e se, né? Não ter medo de sugerir uma ideia, de jogar uma coisa para esse uso de ferramentas e ver como que o cliente reage e fotografar essa reação também. Quando eu senti que a gente está se encaminhando para a finaleira do ensaio, né, quando nós estamos nos momentos finais, daí eu pergunto se tem alguma foto que não foi feita, né, que ele gostaria de fazer que não foi feita, porque às vezes tem alguma referência que ele separou e não me passou de última hora, alguma coisa nesse sentido. E aí, se for o caso, nós encerramos com aquilo, ou se não, eu faço uma foto final. E aí, ao término, na hora mesmo, eu trabalho da maneira de sentar com o computador e escolher as favoritas do cliente, né? Eu gosto de ajudar nesse processo de escolha. Sei que tem profissionais que preferem enviar um link para a seleção depois. Nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, mas eu já aviso, eu coloco no meu tempo de ensaio já incluso esse tempo e já aviso o cliente que a gente faz a seleção ao término. E tem alguns motivos pelos quais eu faço isso. Primeiro, que eu aprendo demais com isso, inclusive direção. Eu consigo entender por que a pessoa escolheu tais fotos e não outras fotos, se eu estou ali acompanhando o processo dela. Outra que eu consigo ajudar do ponto de vista de comunicação, né? Então eu não deixo essa pessoa desamparada, não tem aquele perigo de ela publicar uma coisa de ai, tão lindas as fotos, não consigo nem escolher. Não, consegue escolher, porque, de novo, eu vou te ajudar nesse processo. Eu vou te mostrar, me mostra quais são as fotos que tu gosta, que a partir disso eu vou te ajudar a chegar nas melhores que comunicam o que tu precisa. E tem vezes que o cliente tem uma foto que está linda, que ela selecionou, e na nossa conversa final eu falo, ok, essa foto é linda, mas assim, tu quer essa foto para o teu pessoal? Que não tem problema nenhum, tem fotos que a gente pega para o nosso pessoal. Mas se tu quiser ela para o teu profissional, eu acredito que ela não comunica aquilo que é o teu objetivo aqui. Eu acredito que ela reforça uma imagem que tu não quer mais ter. Então é melhor a gente cuidar se essa foto vale a pena passar adiante e entrar e cair na mão da tua equipe de comunicação mesmo, ou não. Não tem problema se tu me disser que a palavra final sempre vai ser tua. Mas talvez seja uma foto que tu só tá te sentindo bem, bonita, bonito, e que, mas que não necessariamente é aquilo que a gente quer nesse ensaio. E eu perco, digamos, eu perco dinheiro com isso, mas eu ganho respeito
porque eu estou falando de comunicação com o profissional, estou ajudando ele a tomar as decisões em cima do nosso briefing, em cima da nossa conversa, em cima do que são os objetivos globais para a carreira daquele cliente. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de guiar do início ao fim, né? Para que ela não se sinta que está desassistida em qualquer momento. Isso é uma coisa que eu acho que funciona bem. Diogo, maravilhosa teoria, lindo, mas e se o cliente não entrar na minha energia? E se o cliente não me ouvisse, ele chegou ansioso e saiu ansioso, foi um inferno, um ensaio, não rolou. Eu acho que tem duas coisas, né? Uma, às vezes é só trabalho. Às vezes é só trabalho, às vezes não é um trabalho excepcional. Nem sempre é um trabalho excepcional. E se for, tá tudo bem. Às vezes a gente faz o nosso melhor, tem clientes que são mais duros, tem clientes que estão ali por obrigação, porque o marketing mandou, porque o chefe mandou, e, e esses pepinos a gente tem que descascar. Muitas das vezes eles chegam com uma expectativa assim, mas a gente conduzindo o processo desde o início, dirigindo desde o processo de vendas lá que eu falei até todo o ensaio, com todos esses cuidados que a gente teve, a gente consegue fazer com que essa pessoa se surpreenda positivamente e se entregue ao processo. Mas se não deu, tudo bem. Tu tem que saber que tu fez o teu melhor e que tu tentou estar na direção do processo. Mas pode ter dias que são noite, né? Então pode ter. Com a experiência, isso reduz absurdamente, absurdamente. E a outra coisa é que é possível que esse cara não era para ser teu cliente também. Pode ter acontecido isso. Teve um erro de comunicação ali, não era para tu estar atendendo esse cara. Tem gente que quer uma foto expressa, que quer uma foto fast food. Para mim não é. Eu não trabalho assim. Eu trabalho quase com uma slow photography, se fosse ser nesse sentido, assim, porque eu preciso entender quem é a pessoa, eu preciso entender quais são os objetivos dela para tomar a liderança e fazer com que o resultado seja bom. Não tem como tu pedir para um motorista te levar sem tu saber qual é o destino, né? Não tem, coloca aí no GPS. Tá, mas aonde é? Ah, não sei, só coloca. Não dá, velho, não tem como. Então eu preciso saber para onde nós vamos. Esse tipo de pessoa, como o meu processo, eu já deixo muito claro em tudo, desde as vendas e tudo mais, eu acabo afastando esse tipo de pessoa. E eu não quero atender esse cara. Eu quero atender o cara que quer realmente trabalhar sua comunicação, que é preocupado com isso. Então, para esse cara vai ter toda a minha atenção e todo o meu tempo. Aquele tipo de cliente que não tem nem tempo de responder as perguntas básicas ou o meu formulário ou tudo mais, ele vai querer fazer do jeito dele e aí o meu resultado vai ser genérico também e não é uma coisa que eu quero. Eu espero que tenha ficado claro mais ou menos a maneira como eu organizo o meu pensamento, né, os motivos pelos quais eu faço as coisas e direciono os clientes nos ensaios. Tenha sido proveitoso, que tenham insights a partir disso. E eu vou deixar o espaço aberto para se vocês tiverem alguma pergunta, mas eu tenho uma para vocês que é de tudo que a gente conversou, o que mais pegou vocês? Tem algum insightzinho que vai levar de hoje aqui? Tem alguma coisinha que marcou, chamou atenção e valeu a pena estar aqui? Valeu, excelente noite para Obrigada. vocês. Obrigado pela companhia. Fiquem bem. Até. Obrigada.